Fala galera, eu sou Jaime Ribeiro, doutor em farmacologia e pesquisador da Fiocruz, e esse é o podcast Que Droga é Essa? Aqui comigo, Caio Dias, Gustavo Miranda, novamente está faltando aqui a nossa querida Leire Camila Jacob, mas se você está nos acompanhando, você sabe que esse episódio é uma continuação do anterior, que nós estávamos discutindo sobre a droga maconha ou cannabis. Se você não assistiu o episódio anterior, então você vai clicar em algum lugarzinho aqui por aqui e assistir o episódio. Então você também pode acessar as nossas redes sociais, curtir esse vídeo, ativar as notificações, se inscrever no nosso canal e divulgar com seus colegas. Mas voltando ao que a gente discutiu no episódio anterior, nós contextualizamos a maconha, o seu histórico, como ela é usada no seu contexto recreativo e quais são os riscos, e potenciais efeitos associados ao uso da maconha como droga. Porém, existem muitas evidências de que a maconha não traz apenas malefícios à saúde e que, dependendo do contexto, ela pode ter potenciais efeitos terapêuticos e existe uma gama de estudos abordando isso. Essas evidências, elas não são de agora. Um dos principais usos da maconha, na verdade, na antiguidade, era com finalidade terapêutica. A gente sabe, pelos registros históricos, que a maconha, por exemplo, é utilizada há mais de 4.000 anos para o tratamento de epilepsias. E hoje, a gente sabe, a gente discutiu isso, que parte desses efeitos estão relacionados à presença de substâncias que a gente chama de canabinoides e que alteram as funções do nosso sistema nervoso central, interagindo com receptores que a gente chama de receptores canabinoides. Mas a gente sabe também de que o uso da maconha não altera apenas esses efeitos classicamente de comportamento, mas que ela tem outras propriedades também terapêuticas. Por exemplo, é reconhecido que o uso da maconha tem propriedades antieméticas. E nesse contexto, já foi verificado que pacientes, por exemplo, com câncer, quem não sabe, gente, os pacientes com câncer fazem uso de quimioterapia, de medicamentos, antitumorais para tratar, e um dos efeitos que esses pacientes têm com o uso da quimioterapia é a êmese. Êmese é uma palavra bonitinha para vômito, enjoo. Mas são enjoos muito fortes mesmo, Não é aquele enjoozinho que você tem andando de ônibus, não. É um enjoo muito forte. Exato. Entrando no elevador. O Caio tem enjoo. Quem não sabe, o Caio tem enjoo e tonturas quando entra no elevador. Mas voltando, esses pacientes têm enjoos muito fortes e eles precisam de medicamentos, o que a gente chama de terapia de suporte, São terapias que não vão combater o câncer, mas vão ajudar a controlar os efeitos colaterais da quimioterapia. Então, por exemplo, é reconhecido que fumar maconha, por exemplo, ou ingerir a maconha em si, pode ajudar a controlar isso. E tem outras propriedades relaxantes, por exemplo, relaxante muscular e outros efeitos que são decorrentes do uso da maconha. Obviamente, a gente tem que dosar as coisas. Você não precisa fumar maconha para passar o enjoo, porque você tem medicamentos para controlar os enjoos e que estão livres dos efeitos nocivos da maconha que a gente discutiu no nosso episódio anterior. Mas, independente disso, essas pistas dessas ações verificadas com o uso da maconha indicam para a gente que a maconha é uma planta com propriedades medicinais, ainda que dotada de propriedades tóxicas. E é interessante a gente discutir isso porque existem muitas plantas que são tóxicas e que devem ser evitadas, independente se elas têm o uso regulamentado e legalizado ou não. Existem muitas substâncias que são tóxicas se forem ingeridas na sua forma natural ou bruta,
mas que se forem tratadas, que se tiverem seus constituintes isolados, identificados, você pode conseguir extrair apenas os benefícios ou potencialmente a maioria dos benefícios e se livrar dos efeitos tóxicos ou potencialmente perigosos. Um exemplo disso, por exemplo, é uma planta chamada Papaver somnífero, que a gente conhece popularmente como papoula. Conte mais sobre essa planta. Quem não sabe o que é essa planta? Essa planta é uma planta que produz nos seus botões florais uma substância leitosa, bruta, conhecida como ópio. Começou a clarear aí para vocês? Mais ou menos. Então, esse ópio seria um látex, vamos dizer assim, um extrato muito bruto, muito tóxico, mas que começou-se a verificar que tinham propriedades analgésicas. Ópio, analgésico. Melhorou aí, clareou um pouco. Exatamente. A partir daí, eles começaram a isolar os constituintes e extraíram os analgésicos opioides, como, por exemplo, a morfina, a codeína, que hoje são substâncias altamente utilizadas para tratamento de dor forte, né? E é um ótimo exemplo de como uma planta extremamente tóxica e mortal pode ter o seu uso aproveitado para finalidades farmacológicas. Então, nesse mesmo contexto, a gente pode ir para a maconha sabendo que ela não está livre dos seus efeitos tóxicos e nos perguntarmos se ela tem potencial ou se as suas substâncias têm potencial para desenvolvimento farmacológico e para uso terapêutico. É isso que você vai observar na discussão desse episódio de hoje do nosso podcast Que Droga é Essa? Então, vamos começar. Pergunta para vocês, meus alunos queridos. Não é pergunta ainda do mestrado, mas... E aí? Não é nada da defesa do Miguel. Não. Valendo a defesa... Tá bem pertinho de defender, tá? Tem uma tese para escrever, tudo bem. Você ainda tem mais um pouquinho de tempo. Mas, não valendo a nota da dissertação e o diploma de mestrado... E aí, vocês acham que a maconha, ela tem potencial terapêutico? Existem evidências, sim ou não? Sim, tem muita evidência relacionada aos benefícios das substâncias que estão contidas na planta, né? Sejam eles os flavonoides, ou seja, os terpenos, né? Essas classes, né? Flavonoides, terpenos são clássicos. Momento farmacologia, né? Momento farmacognosia, né? A farmacognosia é o ramo ali que estuda os produtos naturais. Então, dentro dessas diferentes classes de compostos que a planta produz, a gente tem esses produtos naturais que, na verdade, são frutos do metabolismo secundário das plantas, né? Então, o metabolismo secundário é aquilo que não é essencial para a sobrevivência da planta, mas que ela produz como mecanismo de defesa, de adaptação. E aí você tem várias classes de compostos, os óleos essenciais, os flavonoides, os terpenos, os alcaloides, as saponinas, etc. e tal. Uma gama de classes, né? Mas, enfim... como você já tinha falado antes, você já até comentou um pouco no episódio passado, é que basicamente as pesquisas que são desenvolvidas utilizando a droga, né, a planta, né, e seus compostos, né, para ficar melhor dizendo, para não confundir as coisas, é relacionado a problemas visuais que estão ali no sistema nervoso, seja algo mais psíquico, ou então alguma doença que venha a prejudicar de forma mais... Uma doença neurológica mesmo, né? Alguma doença que seja neurodegenerativa, ou no caso da esclerose múltipla, e também dores que sejam classificadas como dores crônicas, né? Aquelas dores que são recorrentes, que perduram, que estão em contato com a pessoa por um maior tempo durante a vida dela até, né? Não são aplicadas para doenças, para dores daquelas agudas, né? Você bateu ali o braço, chutou o dedinho
A quina do sofá com A o dedinho unha ali, a encravou. unha encravou e vai tomar alguma coisa da planta. Não. São dores realmente crônicas que como por exemplo, as pessoas que têm CA, né, tem um câncer, que tem dores relacionadas a isso, elas são tratadas, como até já falei no outro episódio, de Israel, que eles, se eu salvo não me engano, eles são os pioneiros no uso dessa planta para o tratamento das dores, enfim, por conta dos benefícios que elas podem causar. E principalmente o que vê muito hoje no Brasil e no mundo é justamente o tratamento da epilepsia. Por ver os benefícios que tanto o CBD como o THC estão relacionados a esses efeitos, a esse efeito, né, justamente nessa doença, por conta dos malefícios que ela causa no organismo da pessoa, por conta vou dizer, a causa, né, a fisiopatologia da epilepsia, por todo o mal que ela causa, e o CBD junto com o THC em diferentes concentrações, né, que isso tem que ser deixado bem claro, que só é passado, isso é administrado a partir do momento que a pessoa ela entra em contato com um médico, que ele é especialista nessa prescrição do óleo, né, que é utilizado no Brasil É hoje. um processo bem burocrático, né? Muito burocrático e até muito complicado por conta da importação, né, que tem que ser feita de outros países para cá, né? Acho que até tu consegue falar melhor do que eu nessa porque, questão. assim, quando a gente para pensar na planta em si, né, nos seus princípios ativos e tudo mais, na utilização medicinal, a gente tem que lembrar sempre que foi uma coisa que era proibida, né? Uhum. E aí a gente vê que o desenvolvimento de um medicamento, no geral, dura bastante tempo, desde os estudos iniciais. E com a maconha, como ela passou uma boa parte do tempo proibida, principalmente aqui no Brasil, que foi até cerca de 2006, por aí, que ela estava realmente proibida, inclusive para o científico e medicinal, uma coisa que ficou meio que atrasada. E aí que hoje em dia não existe um medicamento aqui no país. Medicamento em si, porque é um processo que é demorado, com estudos clínicos, é bem um processo. Existem produtos que possuem a substância, né, o CBD, o canabidiol, que é utilizado para essas diversas patologias. E aí a gente vê que isso acabou que atrasando, né, de certa forma, porque foi só em 2015 que a Anvisa, que é quem regulamenta isso, passou a considerar esse CBD, o canabidiol, como uma substância, ela deixou de ser proibida no país e passou a facilitar a importação para a população. A gente, para contextualizar um pouco, né, essas propriedades terapêuticas, né, a gente tem que pensar que toda substância que tá em desenvolvimento, ela deve trazer alguma vantagem, algum benefício adicional sobre as substâncias que já existem. Primeiro, o processo é muito demorado, é muito caro. Resumidamente, para você desenvolver um medicamento, ele tem que passar por testes pré-clínicos. Isso envolve testes in vitro, in vivo, em animais, in sílico, mostrar que ele funciona, ele tem um efeito terapêutico, mostrar que ele é seguro, ou seja, que ele não tem efeitos tóxicos que prejudiquem ou que limitem a sua ação. Depois desses testes, você tem que passar por testes clínicos de fase 1, de fase 2, de fase 3, até ser liberado. E mesmo sendo liberado, você tem os testes de fase 4, que são a farmacovigilância, para acompanhar a segurança pós-comercialização. Então, tudo isso é muito caro, tudo isso é muito demorado, né, com a estratégia, né, que a gente discutiu no primeiro episódio de reposicionamento de fármacos. Isso tende a ser um pouco mais simplificado, mas ainda assim é algo demorado. Então, a gente tem que pensar que desenvolver um medicamento novo exige que esse candidato a fármaco, a medicamento, ele tenha alguma vantagem adicional sobre os medicamentos que já existem. E, portanto, você precisa pensar quais são as limitações da terapia que já existem. Então, existem limitações na terapia da dor crônica, por exemplo. Até hoje, mesmo os medicamentos que eu citei, os medicamentos morfina, codeína, né, os opiáceos de um modo geral, eles são medicamentos com considerável toxicidade.
E uma das toxicidades que é muito característica aos medicamentos que agem no sistema nervoso central é justamente essa questão deles provocarem dependência. Sim. É por isso que esses medicamentos, né, uma das razões para quais esses medicamentos eles são ditos controlados, né, eles têm a venda controlada, né, para justamente medicamentos são perigosos em geral, né, esses medicamentos que são conhecidos como medicamentos tarja preta, na verdade, causam dependência, e aí eles têm que ser controlados de um modo geral, porque eles realmente são medicamentos ainda perigosos. E sem contar nisso, um dos principais alvos, né, para o desenvolvimento de fármacos a partir da maconha e seus derivados, né, suas substâncias isoladas, é justamente a aplicação nessas desordens do sistema nervoso central, com ênfase, por exemplo, na epilepsia, na esquizofrenia também, que são doenças. Vamos dizer, você já tem fármacos hoje, mas ainda hoje você tem pacientes que têm crises de epilepsia que não são controladas por medicamento nenhum. E você tem uma necessidade grande de desenvolvimento de medicamentos para esquizofrenia, por exemplo. Mas entram esses tabus. Eu estava lendo até um artigo que falava de um dos primeiros estudos clínicos realizados com pacientes com esquizofrenia. O estudo demorou 7 anos para ser publicado e foi rejeitado pelo menos 15 vezes pelas revistas num processo, e hoje esse artigo ele é citado cerca de 500 vezes ou mais de 500 vezes. Então existe todo um contexto, né? Porque você está desenvolvendo fármacos a partir da maconha e seus derivados, sabendo que você pode ter em algum grau os mesmos riscos que você tem com outros medicamentos que também agem no sistema nervoso central. Mas é possível mudar isso. Muitos estudos, muito que é produzido, estão muito relacionados ainda à fase pré-clínica, né? Então, é aquilo que está ainda nos estudos com os animais, cultura de célula. Eu até vi recente um estudo que está sendo, acho que até desenvolvido ainda, está em processo de desenvolvimento em Harvard, né, que eles estão utilizando, que uma das linhas de pesquisa relacionada ao uso dos compostos da maconha, da cannabis, é com relação ao câncer. Então, eles estão utilizando nanotecnologia, nanopartículas, para fazer com que haja a entrega, né, acho que são flavonoides, diretamente para essas células tumorais. E em alguns resultados que eles já obtiveram nessa fase pré-clínica, eles conseguiram fazer com que houvesse a diminuição da quantidade das células tumorais e até acabar com elas, erradicar as células tumorais. Mas isso é um estudo pré-clínico, né? Então ainda tem muita coisa para ser desenvolvida, ainda tem muito teste para ser produzido, até que chegue ao final todo esse processo inteiro, para que tenha algum medicamento. E outra coisa que a gente precisa falar também para o pessoal é que tem estudo com câncer? Tem resultado promissor? Tem, mas é estudo pré-clínico. O pessoal precisa entender também que existem vários tipos de câncer, né? Não é só um tipo de câncer que vai ser testado. Vai testar o canabidiol pro sei lá, melanoma. Câncer de pele. Teve efeito? Beleza. Conseguiu fazer a remissão? Beleza. Mas não quer dizer que vai funcionar para um linfoma, para uma leucemia, para um câncer de pulmão. Não é um elixir da vida que você vai tomar e vai curar todos os seus males, né? Não é bem assim que funciona, mas tem estudo. É uma gota, vamos dizer assim, uma gota de esperança para muita gente, para muitas pessoas que vão, né, precisar dessa alternativa com menos efeitos colaterais à quimioterapia, à radioterapia, que a gente conhece, muita gente sabe o peso dos efeitos colaterais que isso traz, né, para a vida das pessoas que fazem esse tratamento. Uma coisa também que a gente tem que prestar atenção, pessoal, é justamente o porquê dessas limitações
do uso da maconha e a gente sabe que os efeitos tóxicos da maconha que a gente discutiu, eles estão muito relacionados ao uso bruto da droga. Sim. Então, quando você fuma maconha ou quando você ingere num alimento, por exemplo, que são formas bastante comuns, você não está selecionando nada, você está ingerindo a maconha com todos os seus 61 canabinoides que você tem ali. Concentrações variadas. Com concentrações variadas e com os efeitos tóxicos que a gente discutiu na aula passada. Mas para quem não lembra, né, a gente sabe que os efeitos mais tóxicos da maconha estão principalmente relacionados atribuídos, né, a um dos constituintes que é o THC, né, que causa essas alterações psicológicas, emocionais e também a dependência por interferir no nosso sistema nervoso, principalmente num sistema que a gente chama de sistema de recompensa, né? Uma coisa que a gente não discutiu, mas que é bacana. Sim, esse sistema de recompensa, na verdade, consiste na liberação de determinados neurotransmissores que causam uma sensação prazerosa quando você usa uma substância, e essa liberação de substâncias prazerosas, né, que causam um determinado prazer, sensação de prazer, que faz com que o teu cérebro te estimule a ingerir mais daquela substância para ter mais prazer. Uma dessas substâncias que é liberada é um neurotransmissor chamado de dopamina. Está muito associado ao prazer, mas ao mesmo tempo também está muito associado ao vício, né? A adição a drogas. E como as coisas elas estão muito interligadas, esse mesmo neurotransmissor também está muito relacionado à esquizofrenia. Então, você percebe como as coisas elas estão interligadas e você pode sair do fisiológico para o patológico e, ao mesmo tempo, você tem oportunidades de intervir farmacologicamente com as coisas. E uma das estratégias que é bastante discutida, assim como a gente viu o exemplo lá da papoula, em que você conseguiu pegar os constituintes que você tinha interesse, é você tratar com a maconha com interesse em constituintes específicos. Nesse caso, Caio e Gustavo, o que me parece que uma das alternativas é tanto modificar geneticamente a planta, como fazer processos químicos para potencializar o uso do canabidiol, porque ele parece ser realmente o composto mais promissor terapeuticamente dentro da maconha. É justamente isso. Quando a gente para falar de legalização, aliás, regulamentação da maconha, né, pela Anvisa, a gente sempre cita o CBD, porque o que ela está regulamentarizando aqui é o uso do CBD, né, do canabidiol, em concentrações específicas, né, a importação da matéria-prima para utilizar, e não o uso da planta em si. Né? E aí foi por volta de 2015 que, como eu já falei anteriormente, ela passou a liberar essa importação, e em 2019 facilitou um pouco mais os estudos e essa importação, né? Tanto que nesses últimos anos tem alguns produtos à base do canabidiol, né? Foi importado o quê? Foi importado o canabidiol, né? Não a planta em si, nem é plantado aqui, tanto que o que é feito é o isolamento do CBD, né? E é produzido esses produtos à base do CBD para os tratamentos da doença. Só que aí também, em outro contexto, que a gente para pensar que o custo da importação dessa matéria-prima. E aí meio que há uma população que é menos favorecida, né, que não tem condições para pedir a importação desse composto, acaba que não teve acesso a esse tratamento, né, de forma geral. E aí, a partir disso, existem algumas ONGs do país, o plantio, que acabam conseguindo na justiça a liberação do plantio para esse uso exclusivo, esse uso farmacológico, né? Uhum. Mas, no geral, a planta proibida no Brasil, né? A utilização ainda não é liberada. Tendo esse ressalvo dessa plantação liberada por algumas ONGs, né? Eu acredito que são pouquíssimas que são liberadas, eu acredito que são 3. No país,
visando esse isolamento de CBD, principalmente voltado para as famílias carentes que acabam não tendo condições para importar a matéria-prima do produto farmacêutico. Na verdade, além dessas barreiras na utilização em casos especiais, a gente vê que existem barreiras em outros níveis. Por exemplo, até mesmo realizar pesquisa científica com cannabis e seus derivados tem suas limitações. Por exemplo, eu sou um pesquisador, não é simplesmente eu quero realizar uma pesquisa no meu modelo de doença, como eu consigo fazer, por exemplo, com extratos de plantas. E a minha carreira inteira eu trabalho com extratos de plantas, substâncias isoladas e também sintéticas. E não é simplesmente agora eu quero ver qual seria o efeito, por exemplo, da maconha, do extrato, do óleo essencial, compro ali ou importo de uma determinada empresa, como a gente faz, e vou testar. Não, existem regulamentações e não é tão simples assim, nem mesmo pesquisar. Então, quando a gente fala de regulamentar essa questão, é tornar mais claro, né, e mais acessível o uso dos derivados da maconha, por exemplo, para pesquisa, né, para investigar, inclusive para dizer se deve ou não ser utilizado, se traz benefícios ou não. A gente sabe que existem outros interesses voltados quando a gente fala em legalização. Existe gente realmente que está preocupado em ter a maconha livre para fumar quando ele quiser, ou para usar quando ele quiser. Não é nessa questão que a gente está entrando aqui. A gente está entrando na questão do uso da maconha, seus derivados, suas substâncias, no contexto da pesquisa. Para quê? Para que a gente consiga ter as respostas e dizer realmente: é possível usar medicinalmente o canabidiol? É possível modificar o canabidiol e ter uma substância que seja mais segura, livre dos efeitos colaterais? Ou realmente a gente consegue ter uma substância com um potencial aplicação na epilepsia, na esquizofrenia, na artrite reumatoide, no câncer, Sim. com uma função imunomoduladora, na asma, e usar isso terapeuticamente sem preconceito de que vem da maconha. Sim, vem da maconha, mas essa substância poderia ter vindo de qualquer outra coisa, e quando a gente trata a paciência, não importa se veio da maconha, se veio do juazeiro, da aroeira ou da babosa. A gente está pensando no potencial terapêutico que ela pode ter. Está visando o composto, o benefício e a melhoria da qualidade de vida de muitas pessoas que têm doenças e têm condições, que fazem uso de diversos medicamentos com diversos efeitos colaterais, que às vezes os medicamentos que são comercializados apresentam efeitos colaterais muito maiores do que os benefícios que aquele medicamento, aquele fármaco, aquela droga deveria estar fornecendo à pessoa, como no caso de antidepressivos. Às vezes as pessoas fazem uso de 1, 2, 3, 4, vai sempre trocando, sempre mudando o medicamento e sem ter aquele efeito necessário. E um dos estudos, um dos braços da pesquisa relacionada aos compostos da cannabis é justamente essa questão da depressão, da esquizofrenia, da ansiedade, que são realmente doenças e são condições que vem crescendo o número, os casos e os problemas relacionados a isso hoje em dia são coisas que até assustam os números, né? Sem contar a questão da epilepsia, que é o que é mais batido e é mais estudado, principalmente voltado à criança, né? Criança que tem crises de epilepsia de 50 por dia, faz uso do óleo sublingual, cessa, controla a crise, dá uma qualidade de vida para a pessoa, ela consegue fazer atividades cotidianas que para a gente que não tem essa condição coisas banais, mas que para essas pessoas se tornam coisas que realmente faz uma diferença danada na vida dela. Eu acho assim que é bastante relevante a gente discutir quando a gente, até mesmo quando a gente fala epilepsia, não é uma doença só também, são vários tipos de epilepsia. E quando a gente tem a heterogeneidade, uma heterogeneidade tão grande de doenças, a consequência é que alguns pacientes eles vão responder bem aos tratamentos que já existem, mas outros não. Então, a gente tem relatos, por exemplo, como o Caio falou, de pessoas que não respondem bem a tratamento nenhum, mas que quando conseguem utilizar aquele óleo, conseguem uma resposta bem
assim, bem promissora. Então a questão toda é, se existem esses casos, por que não correr atrás de ver em que situações é possível que esse paciente adquira, é possível viabilizar o uso para essas pessoas, onde comprovadamente os benefícios superam os riscos. Regulamentar isso, é você discutir, é você facilitar o acesso dentro de determinadas condições que não somos nós quem decidimos, porque isso entra no âmbito jurídico e social que está fora do nosso contexto. Mas a gente pensa no contexto da saúde, onde um determinado produto ele pode ter benefícios para uma situação que nenhum outro produto, nenhum outro medicamento ele tem até então. Então a gente precisa discutir qual a melhor forma de viabilizar, de produzir medicamentos, né, de testar esses medicamentos, de ter opções terapêuticas para essas condições dentro de uma situação que seja regulamentada, mas que seja possível o acesso. A partir do momento que nós, como pesquisadores, né, pessoas que trabalham com a ciência, com a produção da ciência em si, a partir do momento que a gente tem uma liberdade de poder trabalhar com determinado produto, vamos dizer assim, a gente consegue desenvolver, pesquisar, identificar, encontrar a resposta para determinada pergunta e, consequentemente, dar a esperança para muita gente. Mudar o cenário atual de muitas condições, né, como a gente já falou aqui por diversas vezes, da epilepsia, também tem o Alzheimer, que também é utilizado o uso do CDB. TDAH também. TDAH, justamente, que, né, me enquadra nessa condição do TDAH. Nessa condição do TDAH, por ser diagnosticado, saber como isso funciona. Lembre que o fumo não é a melhor opção. Não, mas não. Não dá pra mim, não. Lembro que não é só CBD. É que tem mais coisa do que CBD ali. Não, é só 0,1%. Mas que são condições que a gente vê hoje em dia que os medicamentos que são utilizados, né, têm um efeito colateral muito pesado. Tem limitações terapêuticas. Muito grandes. Então, eu acredito que nós tendo... Tá certo isso? Nós, vírgula, tendo alguma coisa. Coloca aí na produção depois. Correção do professor Pascoal, brincadeira. Vai, continue, professor. Né? Que é necessário a gente ter nós temos essa liberdade para poder trabalhar com isso e, consequentemente, desenvolvendo e estudando mais, a gente consegue chegar ao ponto da produção de um medicamento realmente comprovado, passado por todo o processo de fase pré-clínica, até chegar na farmacovigilância e o consumidor, né, o paciente ter acesso e mudar a qualidade de vida de muita gente, que é o que mais a gente tem que estar batendo e relembrando. É o foco. O foco final é melhorar a qualidade de vida de muitas pessoas, né? Eu acho assim, eu trabalho a minha vida inteira com desenvolvimento de fármacos, né, de medicamentos, buscando em produtos naturais e sintéticos substâncias, né, que possam trazer alguma diferença para doenças que permanecem sem cura, né, que permanecem com medicamentos com limitações terapêuticas, ou seja, que você não tem aquele efeito bom como você deveria, ou que tem efeitos tóxicos significativos. A gente tem várias condições. A gente tem vários tipos de câncer que não tem cura, a gente tem doenças inflamatórias crônicas que não têm cura, que precisam de medicamentos a longo prazo, que precisam de medicamentos como os corticoides, que trazem uma série de toxicidade, de anti-inflamatórios não esteroidais, que também trazem uma série de toxicidade. A gente tem essas doenças do sistema nervoso central, principalmente, epilepsia, esquizofrenia, depressão, ansiedade, muitas outras, né, que se a gente fosse discutir, levariam vários podcasts, mas que permanecem com medicamentos com várias limitações terapêuticas, com muitos efeitos colaterais e que a gente precisa de novas alternativas terapêuticas. E aí a gente chega na cannabis, não como uma promessa que vai melhorar não, gente. A gente está aqui para fechar uma discussão. E essa discussão começou com uma pergunta. A cannabis tem potencial terapêutico? Pelos estudos que a gente leu, pelos estudos que a gente observa, tudo indica que sim. A planta bruta, muito provavelmente não.
mas ela pode ser uma matéria-prima para isolamento de substâncias, para modificação de substâncias, para testes. O que a gente precisa é estudar. Eu acho que a questão toda é essa. Se a maconha deve ser liberada para consumo aqui ou no Canadá ou no Uruguai ou onde quer que seja, esse não é o âmbito desse podcast, não é isso que a gente está aqui para responder e nem vai responder. Agora, eu acho que os meninos vão concordar comigo, a questão toda é, se a cannabis tem potencial terapêutico, ela deve ser estudada? Sim. Se os seus constituintes, se for provado que os seus constituintes podem melhorar a qualidade de vida dos pacientes, deve ser regulamentado e facilitado o acesso dentro de todo o contexto legal, isso sim. Eu acho que é essa a mensagem que fica dessa segunda parte do nosso podcast. A gente tem a maconha, que também não é o elixir da vida, como tem muitas pessoas pregando de que estudar a maconha vai trazer a cura para um monte de doença. Isso pode acontecer para algumas doenças, pode não acontecer para outras e pode não acontecer da maneira que a gente pensa para nenhuma. Só que a gente só descobre isso testando. É justamente o que a gente vê na nossa rotina e que, por convivência, né, chega uma série de substâncias, de 10 substâncias, uma tem um potencial realmente... tem um potencial biológico. Isso, para chegar, para poder avançar nas fases do desenvolvimento de um fármaco, né? Sim. Então a gente está chegando ao fim da nossa discussão, desse nosso segundo episódio sobre cannabis. Eu vou tentar arrematar um pouquinho dos pontos que a gente discutiu até agora. Então, primeiro ponto, cannabis é uma planta, já foi muito utilizada com com finalidades medicinais, religiosas e recreativas, tem todo um contexto social envolvido nisso, e o primeiro ponto é que deve ser debatido, que as pessoas que estão vendo esse podcast devem falar sobre cannabis com os seus filhos, com os seus conhecidos, para que elas tenham noção do que é, porque se ela não tiver contatos com essas informações por meio de você, ela pode ter contato com um colega que usou, achou legal e vai passar para ela. E quando ela vier ter consciência do que é e dos efeitos que pode provocar, ela pode estar dependente, sim. Tá? Então essa é a primeira parte. Como droga e droga psicoativa, a cannabis altera as funções do nosso corpo, principalmente as funções cognitivas, e pode ter efeitos tóxicos, efeitos nocivos para a saúde. Porém, existe uma série de evidências mostrando que as substâncias derivadas da cannabis, especialmente o canabidiol, ele tem uma série de possíveis efeitos terapêuticos e ele é um potencial candidato a fármaco e que, portanto, merecia ser estudado. A gente tem limitações na regulação, tanto para a pesquisa como para o favorecimento de produtos terapêuticos à base do canabidiol. E a nossa opinião aqui é de que tanto a facilidade para estudos como a regulamentação para o uso, né, dentro das condições aprovadas pelos órgãos regulamentadores seja facilitado, desde que tragam benefícios à população. Concordo em número, grau e gênero. Então, gente, esse podcast, ele é uma iniciativa minha, do Caio, do Gustavo e da Camila Jacob, que não está conosco hoje, mas é uma iniciativa também, é um incentivo da Fiocruz Bahia, num edital de divulgação científica, que é justamente trazer para vocês as novidades, a realidade científica, e divulgar o que a gente faz como pesquisador. Então, esse é o podcast Que Droga é Essa? O tema dos nossos dois últimos episódios foi cannabis. Aqui nós discutimos os potenciais riscos e benefícios associados a essa substância e aos seus derivados. Então foi um prazer ter você conosco. Então nos sigam nas redes sociais, o nosso Instagram é iquidroga. Você pode acessar o YouTube, você pode curtir, compartilhar, ativar as notificações, se inscrever no nosso canal, e toda semana nós teremos algum episódio novo discutindo uma droga, um fármaco, um medicamento.
Foi um prazer estar aqui com vocês, senhores. Satisfação. Até a próxima, até o próximo episódio. Um grande abraço. Tchau.